Olá, meu nome é Priscila Maia, eu sou professora de Direito e dou aula de Direito no curso de Administração no CT Rio. Eu dou aula geralmente para a turma de sábado e dava aula para a turma da manhã. Soube que o professor de vocês está doente, não podendo gravar as aulas, e aqui me prestei a fazer para vocês, tá? Então, prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem da aula, tá? Eu vou deixar aqui meu telefone e meu e-mail. Em caso de dúvidas, vocês podem passar mensagem pelo WhatsApp, podem ligar ou podem mandar um e-mail para que eu consiga estar destrinchando ou esclarecendo a dúvida que você possa ter obtido, tá? Então, meu telefone é DDD 21, 996110615, e o meu e-mail é priomaia@hotmail. Prio com Y e 2 L's e Maia com Y, tá? @hotmail.com. E aí vocês podem estar entrando em contato comigo. Vocês também, se vocês tiverem algum grupo de WhatsApp, vocês também podem me adicionar para que eu consiga interagir com a turma, tá? Eu não sei se vocês têm, pelo menos na turma de sábado, e tem o grupo de WhatsApp, que eu pergunto se alguém ficou com uma dúvida e tal. E aí vamos dar prosseguimento à matéria. Eu vi por foto que o professor Gustavo me passou, que o professor tinha iniciado com vocês a matéria, dando direito, que era direito, né? E eu coloquei também aí, né, nessa salinha virtual aí, eu coloquei a Constituição Federal, eu coloquei o CTN, que vocês têm que visualizar e ler comigo qualquer coisa na lei, e aí eu vou ler, vou explicar e vocês vão compreendendo. Então vocês precisam baixar essas leis que eu coloquei para quando vocês estiverem assistindo a aula, leem comigo o artigo ao qual eu falar e aí fazer a devida anotação correspondente. E eu também mandei um resuminho, tá? Nós vamos tratar de... Eu botei aí o conceito de tributo, botei a definição de direito, e aí eu vou destrinchar o conceito de tributo, que está descrito no artigo 3º. Eu também vou falar de classificação dos tributos e as espécies de tributos existentes. E aí a gente vai dando continuidade à aula, tá? Então vamos lá. Desculpa. Tributo. O que seria tributo? Tributo está descrito no artigo 3º do CTN, do Código Tributário Nacional. O que vem descrito no artigo 3º do CTN? Eu tô aqui com o meu CTN, tá? Vocês baixem aí o que eu coloquei para vocês acompanharem, tá? Fala assim, ó. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção. Vou ler o artigo, tá? Não vou falar tudo, desculpa. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso aí tá no artigo 3º. Eu coloquei no resuminho de vocês essa parte da definição de tributo no artigo 3º. Então, tributo, né, vem do latim tributum. E o que quer dizer o significado disso? É o dever de entregar ao Estado, o dever de entrega ao Estado, tá? Quando a gente lê aqui no artigo, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Prestação pecuniária compulsória, o que isso quer dizer? Quer dizer que o contribuinte, o sujeito passivo, quando pratica um fato gerador, esse fato gerador ele vai estar descrito na lei, a prática do fato gerador vai estar descrito na lei, tá? É obrigatório ao pagamento de uma tributação, tá? Compulsório é porque independente se você quer pagar ou não, você é obrigado a pagar. Compulsório, você é contra a sua vontade. Ah, eu comprei o carro, mas eu não quero pagar o IPVA. Independente, se você não pagar o IPVA, o seu carro vai ser apreendido.
Então, compulsoriamente, o Estado, a administração pública, faz com que você venha a pagar isso. Se você não pagar, você fica sem o veículo, tá? No caso do IPVA. Vou dar outro exemplo. IPVA é imposto de propriedade de veículo automotor, tá? E aí, a gente também pode dar um exemplo de um outro imposto. Sabe qual é o imposto? O IPTU, Imposto Territorial Predial Urbano. O IPTU, quando você não paga, tirando aquelas áreas de isenção, né? Que faz com que você não necessite pagar, quando você não paga o IPTU, a sua casa pode ir a leilão e aí você perde o imóvel. Então, compulsoriamente, contra a sua mesma vontade, quando você pratica o fato gerador, que é o fato que faz gerar o tributo de acordo com a lei, você obrigatoriamente tem o dever de pagar a tributação, tá? Então, eu coloquei aí no resuminho, deixa eu ver aqui, não tá aqui perto não, mas eu vou mexer aqui no computador e eu vou encontrar e aí eu vou ler pra vocês o que eu coloquei lá, tá? Então aqui, ó, prestação pecuniária compulsória, significando dizer que o tributo é uma obrigação que nasce independente da vontade do sujeito passivo envolvido nesse ato, tá? Bastando por isso a prática do fato gerador da obrigação tributária, ou seja, quando você pratica o fato gerador, obrigatoriamente você cria a obrigação de fazer o pagamento desse tributo, pelo qual você praticou o fato gerador. Se for o IPVA, é você ter um veículo, é ser proprietário de um veículo automotor. Então, quando você é proprietário de um veículo automotor, automaticamente você é obrigado, compulsoriamente, o Estado te obriga a fazer o pagamento do IPVA. Assim como no IPTU, Imposto Territorial Predial Urbano. Porque quando você é proprietário de um imóvel, você é obrigado, tirando os casos de exceções que existem, tá, gente? Você é obrigado a fazer o pagamento da tributação do IPTU, porque senão você perde o imóvel. Mas, professora, o imóvel, quando a gente só tem um único imóvel, é o único bem, não cai naquele rol de que não, é o único bem, o bem de família não pode ser penhorado? Quando o que você deve não é ligado diretamente ao imóvel. Se o que você deve é respectivo à tributação imobiliária, o seu imóvel você pode perder por isso, mesmo ele sendo um bem de família, um único bem, tá? Então fiquem atentos com isso. Então a prestação pecuniária compulsória é a obrigatoriedade de você ter que pagar, mesmo sem a sua vontade. Compulsória, você está compulsoriamente você é obrigado a pagar aquilo, tá? E aí a gente cai para outra parte do artigo. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Quando a gente fala em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, a gente fala que seria em dinheiro o pagamento da tributação. Mas existe exceção no artigo de extinção de... Deixa eu ir lá. Se eu não me engano é 156. Existe um artigo no CPN, um parágrafo desse artigo, que fala que você pode pagar com bens imóveis. Dação em pagamento é quando você paga com um bem imóvel. Mas isso não é a regra. Qual é a regra? A regra é o valor aqui, o legislador, quando colocou a moeda, ele colocou que seria em valor em dinheiro.
E quando ele coloca cujo valor nela se possa exprimir, é porque antigamente algumas coisas eram pagos em estampilhas, que era um selo. Então, quando você obtinha aquele selo, era uma forma de comprovar que você pagou, tá? Hoje nós temos aquele código que é dado pelo banco, aquela comprovação de pagamento. E você paga em dinheiro, porque se você paga através do aplicativo do celular, você debita o valor da sua conta, tá? O cheque só era considerado pago após a sua compensação. Por isso que aqui fala em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, você tem que ter a consciência em saber como exprimir esse pagamento e de que forma, tá? Então, no caso aqui, quando ele fala em moeda, seria em dinheiro, tá, gente? Em espécie, em dinheiro, tá? Deixa eu ver aqui, o que eu coloquei aqui pra vocês. Logo, previsão em contas destacadas. Não, isso mesmo. Então, os valores são pagos em dinheiro, os valores dos tributos, tá? E aí a gente cai em uma outra parte do artigo. Qual é a outra parte do artigo? Que não constitua sanção de ato ilícito, não é isso? Deixa eu voltar lá. Que não constitua sanção de ato ilícito. Quer dizer que o tributo não é uma sanção, tá? Por que não é uma sanção? Porque aquilo ali não é uma pena que estão te dando ao pagamento daquele tributo, tá? Quando você paga a tributação é porque você praticou um fato gerador. E esse fato gerador está descrito em uma lei que a prática daquele ato, daquele fato que você praticou, incide na cobrança de uma tributação. E aí, calha de você praticar esse fato gerador e ter que pagar a tributação referente ao fato praticado. Que aí você cria a obrigatoriedade, a obrigação tributária, que é o pagamento do tributo. Tá bom? A gente vai entrar nos requisitos lá na frente de como é feito o pagamento do tributo, o lançamento, que é feito pelo lançamento, como é que lança, quando o fisco lança, o que ele tá fazendo. Então a gente vai entrar nesse rol lá na frente. Por enquanto, vocês têm que saber que o tributo, ele não é uma sanção, ele não é uma pena para vocês. Porque, na verdade, quando vocês pagam a tributação, é porque vocês praticaram um fato gerador que está descrito na lei, que a prática daquele ato é o fato de você praticar aquele ato, você está praticando um fato gerador descrito em lei, e aí cria-se a obrigatoriedade dessa tributação. Então, não podem confundir, por isso que não podem confundir como se o tributo fosse uma sanção dada pelo Estado. Não é uma sanção imposta pelo Estado. Não é uma sanção imposta pela administração pública. Por quê? Porque você só paga a tributação se você praticar o fato gerador. Eu só vou pagar a tributação do IPVA se eu for proprietária de veículo automotor. Se eu não for proprietária de veículo automotor, eu não vou pagar a tributação. Por isso que não é sanção, tá? Por quê? Porque se fosse sanção, eles dariam como se fosse uma pena para você. Eles dariam isso como se fosse uma pena. E isso não é uma pena. Isso aí é uma prestação que você paga ao Estado pela prática de um fato descrito em lei. Que se você praticar aquele fato, você tem que pagar aquela tributação. Por que isso acontece, gente? O Estado, ele não é formado, ele é formado por pessoas que trabalham para ele, correto? Né? Mas o Estado, ele não vive sem a nossa tributação. Somos nós que sustentamos o Estado. O Estado, ele tem... porque o Estado tem muito dinheiro. Não, na verdade, nós que damos. O Estado seria o nosso filho.
Nós que damos o dinheiro ao Estado, compulsoriamente, tá? Por quê? Porque o Estado ele tem que arrecadar esse valor para ele poder fazer o seguinte: você que tem para dar, você dá, porque ele tem que dar para quem não tem nada. Então ele faz essa compensação. Então a pessoa que tem muito dinheiro, ela paga uma tributação maior do que a outra pessoa que demonstra ter uma riqueza menor, tá? Porque aquelas pessoas que não demonstram nada, o Estado tem que o quê? Sustentar. Por que hoje em dia o Bolsonaro tá falando que as pessoas têm que voltar a trabalhar, que as pessoas... Por quê? Porque senão, se você não trabalhar, você não paga tributação. A empresa não vende, ela não paga imposto. Quais são os impostos que ela vai pagar se ela não circular mercadoria? ICMS. O que seria o ICMS? Imposto de circulação de mercadorias e serviços. Se o mercado como é que é o nome, gente? Eu esqueci a palavra. Se o mercado não vende as mercadorias, quem vai pagar a tributação? Porque geralmente quem paga a tributação é o consumidor final. O consumidor final somos nós. Eu, na compra dessa blusa, eu comprei a blusa, eu paguei a blusa e paguei a tributação do ICMS dessa blusa. Então, essa tributação vai para o Estado. Quando você trabalha para uma empresa, você paga imposto de renda. Por quê? Porque você auferiu a renda. E se você auferiu renda, você paga o imposto de renda. Tá? Então, quando o mercado deixa de fazer isso, tipo assim, tá todo mundo em quarentena, não tá nada funcionando, o Estado quebra. Porque da onde que ele vai tirar dinheiro se você não fornecer? Na verdade, quem fornece a riqueza ao Estado somos nós. Somos nós que fornecemos a riqueza ao Estado. Tá? Então isso é muito claro, porque o Estado ele só sobrevive porque nós demos o dinheiro a ele. Nós pagamos a tributação. Tá? E quando a gente paga a tributação, o que o Estado faz com esse dinheiro? Deveríamos ter um sistema bom. Só que, infelizmente, por causa da corrupção, o nosso sistema de saúde é ruim, o nosso sistema de educação é ruim, as nossas cidades são ruins. Tá? Então, o Estado deveria pegar esse dinheiro e administrar, além de dar para aquelas pessoas que não têm nada, além de dar a essas pessoas, ajudarem essas pessoas, ele deveria fazer uma boa administração em relação a isso: educação, cultura, lazer, saúde. Só que, infelizmente, o nosso país ele é corrompido, há uma corrupção muito grande. Entendeu? Então, com isso, nós acabamos sendo prejudicados. Aí o nosso sistema de saúde é falho, aí o nosso sistema de educação é falha, a nossa cultura é falha, por causa da corrupção. Na verdade, por causa do homem. Porque quem dirige e forma o Estado são pessoas, né? E aí essas pessoas com ganância acabam fazendo o quê? Roubando não, furtando, né? Porque aí pega escondido para si. E aí não acaba aplicando aonde aquela tributação ao qual nós pagamos ao Estado seja feita, seja realizada, tá? Então, quando a gente fala de pagar a tributação, que não constitui sanção de ato ilícito, por quê? Porque não é uma pena ao qual nós estamos pagando. Nós estamos pagando porque nós praticamos um fato gerador, tá? E aí, quando a gente pratica esse fato gerador, cria-se a obrigação de pagamento de uma tributação, tá? Saindo de constituir sanção de ato ilícito, que eu coloquei bastante coisa na apostila de vocês, a gente vai entrar em
constituição de ato ilícito, instituída em lei. O que é instituída em lei? Eu coloquei assim, pois somente a lei pode instituir tributo. Lembra que eu falei para você? Quando você pratica um fato gerador, esse fato gerador ele tem que estar descrito em uma lei, que a prática daquele ato faz gerar o fato gerador daquela tributação, tá? E aí, quando isto ocorre, você é cobrado da tributação. Professora, podem me cobrar um tributo que não está descrito em lei? Não. Por isso que o artigo 3º, ele é detalhista. Ele é cheio de detalhes, por isso que a gente destrincha este artigo. Por quê? Porque somente por lei, se houver a cobrança de alguma tributação e essa cobrança não está descrita em uma lei, você não tem a obrigatoriedade. É claro, gente, fora os contratos ao qual você faz com outras pessoas, pagamento de aluguel, essas coisas assim, tá? Tirando esses contratos, nós estamos aqui falando da administração pública, do setor público para o contribuinte. O contribuinte somos nós que praticamos o fato gerador, que seria o sujeito passivo. Quem seria o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que pode exigir, tá? Exigir o pagamento. Quem pode, no caso de tributação, exigir tal pagamento? Ai, meu Deus, me falhou agora. Estado, município, União. Tem mais pessoas, eu esqueci. Nossa, me fugiu agora mesmo. Quem seria um sujeito passivo? Eu vou falar para vocês. O sujeito ativo. Na verdade, são... O sujeito ativo da obrigação são as pessoas jurídicas de direito público titulares de competência para exigir o seu cumprimento. As pessoas jurídicas de direito público são União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? E suas autarquias. Então, essas pessoas, elas podem exigir a obrigatoriedade, da tributação. Lembrando que, sem a gente fornecer tal tributação, o Estado quebra, entendeu? O Estado fica falido, porque se você não der o dinheiro, como ele vai sobreviver? Tá entendendo? Então, quem dá o dinheiro ao Estado somos nós, contribuintes, que contribui para a administração pública ter o seu sistema de administração para implementar melhor a educação, saúde, lazer, dar a quem, na verdade, o que seria você pagar a tributação? Você que tem mais, você vai dar, ele vai pegar de você para dar a quem não tem, tá? E aí, por isso que o Bolsonaro vem falando repetidamente em relação às pessoas voltarem a trabalhar, tá? Por isso que ele fala, porque se você não fornecer a tributação para o Estado, da onde que ele vai tirar dinheiro? E aí é por isso que ele vem martelando isso aí, que deveria, porque a economia vai tudo pro ralo, porque sem dinheiro de tributação dos contribuintes, das pessoas que pagam os tributos, como é que faz? Não tem, ele quebra. Então, quem faz sobreviver o Estado somos nós, tá? E aí, é o que eu estava falando na parte da instituído em lei. Quando a gente fala instituído em lei, quer dizer o quê? Que a cobrança de tributação só pode ser cobrado mediante descrito aquele fato gerador em lei. Se aquele fato ao qual estão te cobrando a tributação não estiver descrita em lei, não pode haver a cobrança de tributação. Você não tem uma obrigatoriedade de fazer o pagamento daquele tributo, tá? Por isso que todos os tributos aos quais nós pagamos estão descritos em lei. Fora isso, não tem. O artigo, ele é detalhista, ele fala que tem que ser instituído em lei. A outra parte do artigo fala assim, ó.
Desculpa. A outra parte do artigo fala assim, ó. Mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu coloquei para vocês no resumo assim, ó. Por que e para que se fala na cobrança de tributo? É preciso a formação por intermédio de um ato administrativo plenamente vinculado. Ele tem que estar vinculado à lei. A administração não pode te cobrar sem estar descrito na lei. Então, aquele ato da administração pública, ele tem que ser vinculado, tá? Ele vai ser vinculado. E a forma de como vai ser cobrado também tem que estar descrito em lei. Por quê? Como é que o ato administrativo plenamente vinculado? A administração pública, ela só pode exigir o pagamento do tributo se ela fizer o lançamento. Nós vamos estudar mais pra frente o que seria lançamento. É uma forma do ato administrativo ter validade na obrigação. Ih, meu Deus, tá ruim de sair essa palavra, hein? Na obrigação tributária. Tá? Então, para que se conclua a obrigação tributária, o crédito tributário, para que se conclua o crédito tributário, a administração pública ela tem que fazer o lançamento. Quando ela lança, ela vai verificar quem é o sujeito passivo, qual é o avalor, qual é o tributo, tá? Isso tudo nós vamos ver lá na frente. Mas eu só tô falando para vocês só para esclarecer a cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É que tem que estar vinculada a um órgão público, tá? E esse órgão público, ele tem que estar respaldados na lei. Se não tiver, não pode, tá, gente? Ó, eu botei ainda assim, ó. O fisco não poderá cobrar o tributo de acordo com a conveniência e oportunidade. Irá exigir a obrigação tributária do contribuinte exatamente como está disposto na legislação. Ou seja, a administração pública, ela só pode cobrar o tributo, fazer a exigência da obrigação tributária conforme está descrito em lei. Se ela não te lançar, ela não pode exigir essa cobrança, tá? E isso tem prazo. E aí lá na frente eu vou explicar, tá? Tem prazo de prescrição e o prazo de prescrição e decadência. São prazos ao qual a administração tem de cobrar, de lançar e de exigir o pagamento. Se ela não fizer nesses prazos respectivos aos nomes ao qual eu falei, de prescrição e decadência, ela perde o direito de exigir esse pagamento. Digamos que ela não lançou no prazo de 5 anos, ela tem um prazo, a administração pública, de 5 anos para fazer o lançamento daquele fato gerador ao qual você praticou. Ela não fez, você praticou, não houve a cobrança do fato gerador, do fato praticado por você, nesses 5 anos ela não te lançou. Ah, ela pode te lançar? Não. Se ela não lançou, ela não pode te lançar depois dos 5 anos, tá? Agora, se ela te lançou antes dos 5 anos, para que você pague a tributação, ela te lançou, e aí ela criou o crédito tributário, e aí você tem uma data limite para fazer o pagamento. Você não fez o pagamento nessa data limite, tá? Ela tem 5 anos para fazer para exigir esse pagamento numa ação de execução. Se ela não entrou com a ação de execução para exigir a obrigatoriedade desse pagamento, ela perde o direito de exigir o pagamento e você não é mais obrigado a pagar, tá? Então, quando a gente fala que é atividade administrativa plenamente vinculada, ela tem que fazer tudo conforme o que está descrito na lei. Ela tem prazo para cobrar, ela tem prazo para lançar, ela tem prazo para exigir. Isso aí, se ela perde os prazos, ela perde o direito de exigir, de lançar, de cobrar, tá? Então, o artigo, ele é, assim, minucioso.
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Por quê? Compulsória porque você vai querer pagar? Quem é que vai querer pagar? Ninguém. Mas é compulsória porque a prática do fato gerador faz a obrigação de você pagar o tributo, tá? Em moeda, em dinheiro ou cujo valor nela se possa exprimir. É uma forma de você possa exprimir o valor que irá pagar, o dinheiro, tá? Que não constitua sanção de ato ilícito. Tributação não é uma sanção. Não é a prática de um ato ilícito. Ah, não, eu pratiquei um ato ilícito, vou ter que pagar agora o tributo. Não. Aqui não é um ato ilícito, aqui não é uma pena. Aqui não entraria no direito criminal, no direito penal. Lá no direito penal, a prática de um ato que é considerado ilícito, cabe você a cumprir uma pena para cumprimento daquele delito em que você praticou erradamente, porque é ilícito, não devendo ser praticado por ninguém. Aqui é diferente, não há sanção do ato ilícito, porque a tributação não é uma pena dada ao contribuinte. Não, o contribuinte pratica um fato gerador que com isso constitui uma obrigação tributária de um pagamento de um tributo descrito na lei. Se você não praticar o fato gerador, a administração pública não vai poder exigir de você uma obrigação tributária. Ela só exige uma obrigação tributária de você porque você praticou o fato gerador. Se você não auferir renda, ela vai te cobrar imposto de renda? Não. Agora, se você aufere renda, ela vai te cobrar imposto de renda. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, o traficante lá que vende droga, ele ofere renda pra caraca. A administração pública vai cobrar. Ela não quer saber se os meios ao qual você conseguiu o valor é lícito ou ilícito. Para ela, você tem que fazer o pagamento do tributo, tá? Mas isso é mais lá na frente que a gente vai estudar, tá, gente? Por favor. Então, vamos lá. Que não constitua a sanção de ato ilícito instituída em lei, ou seja, ela tem que estar descrita em uma lei. Se não tiver descrita em nenhuma lei, não pode haver a cobrança do tributo, tá? É mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Por quê? Porque a administração pública ela tem que fazer conforme o que está descrito na lei. Se ela não fizer assim, não poderá fazer a cobrança da tributação, tá? Isso aí a gente entra no rol de quê? Do conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória ou cujo valor nela se em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso tá descrito no artigo 3º. Eu fiz no resuminho, eu coloquei isso pra vocês, tá? E aí a gente entra... Eu vou pausar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito pesado, tá bom? E aí eu vou colocar uma outra partezinha. Então, até daqui a pouco.